Deixe de fuzil ser de perfuração. Esse rombo no meu coração, esse pedaço. Imagine que você mora numa rua qualquer de uma cidade do interior do Brasil. Toda manhã você acorda, toma seu café, manda as crianças para a escola e vai trabalhar. Tudo normal. Tudo dentro da rotina que qualquer pessoa esperaria de uma vida comum. Mas agora imagine que, sem que você soubesse, uma parte do imposto que o posto de gasolina da sua rua paga está sendo desviada para uma organização criminosa. Que a padaria da esquina foi comprada com dinheiro do tráfico. Que o vereador que você votou nas últimas eleições recebeu apoio financeiro de uma facção. E que o policial que patrulha o seu bairro tem o nome numa lista de pessoas que recebem propina toda semana. Aí, com base nas provas reunidas ao longo da investigação, a Justiça então autorizou a deflagração dessa operação, que é a Operação Traditória, que ontem, na última quinta-feira, realmente foi quando houve aí a prisão desses vereadores, 5 vereadores aqui de Morada Nova que Por foram dentro presos. do narcoestado. Essa é a natureza mais assustadora do que está acontecendo no Brasil hoje. O crime organizado não invadiu nossa vida da porta da frente, chutando a porta e gritando. Ele entrou pela janela dos fundos, de mansinho, enquanto a gente dormia. E a pergunta que cada vez mais analistas, jornalistas, sociólogos e até governantes estão fazendo em voz alta é: o Brasil está se tornando um narcoestado? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão. E eu te aviso, o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você enxerga o noticiário, a política, a economia e talvez até o seu próprio bairro. Fica comigo até o final, porque cada capítulo desse vídeo se conecta ao próximo e a resposta final vai te surpreender de uma forma que você não está esperando. Vamos lá. Se esse batalhão rende 500 mil por semana, Coronel fulano, você quer assumir o batalhão tal? Eu te coloco pra assumir, mas eu quero X por semana. Esse dinheiro segue pro deputado, que é o padrinho dele, que apadrinhou ele, botando ele na secretaria. Esse dinheiro sobe pro governador e por aí vai. Não é só policiais. Existem pessoas muito maiores que também recebem. Isso aí a gente... de quem você tá falando? Acontecendo. Aí, com base nas provas reunidas ao longo da investigação, a Justiça então autorizou a deflagração dessa operação, que é a Operação Traditória, que Deixe de ontem... fuzil ser de perfuração. Esse rombo no meu coração, esse pedaço que foi de mim, que foi arrancado. Puxar o fio lá atrás, onde estão as raízes, o que é o controle de território, a glamorização de uma vida bandida. Na guerra você ganha aquilo que o seu inimigo perde. Para que haja um combate eficiente ao crime organizado, é primeiro preciso investigar as próprias instituições de Estado. À medida em que eu banalizo o presídio federal, a pergunta é: aonde eu coloco o Marcola? Meu nome é Augusto Fernando Moraes da Costa, vulgarmente conhecido como Beira-Mar. O mundo inteiro trata esses crimes com muito rigor. O Brasil ainda não. É o morador. E é quem tem menos voz nesse Matou cerca debate. de 500 milhões de pessoas. Corresponde à guerra civil na Síria. Hoje é uma epidemia. Uma bala perdida encontra o medalha. Independente de ideologia, a gente tem que ter uma visão de Brasil, que o Brasil hoje está passando por um momento de dificuldade. CV, PCC, hoje... Está chegando aqui uma coisa que a gente achava que nunca chegaria dentro do nosso território. E na realidade no Brasil está tudo integrado. Se for, boa sorte. A sociedade está com o seu tecido de tolerância esgotado. Eu quero saber se esse documentário vai tocar em todas essas feridas. Se for, boa sorte. Antes de qualquer coisa, precisamos acertar uma coisa. Quando a gente fala em narcoestado, muita gente tem na cabeça aquelas imagens de filmes. Cartéis mexicanos com fuzis na mão, chefões do tráfico sentados no trono de ouro, políticos que mal conseguem esconder o medo quando o nome de um traficante é mencionado. E é exatamente aí que começa o perigo do debate que está rolando no Brasil. Porque quando políticos, governadores, líderes de oposição e figuras públicas saem usando essa palavra, narcoestado, sem qualquer cuidado, eles estão fazendo uma coisa muito específica. Estão jogando com o seu medo. Estão usando um conceito carregado de imagens extremas para descrever uma realidade que é sim gravíssima, mas que tem nuances que a palavra sozinha não captura. E essas nuances importam muito.
Porque se você acha que o Brasil é um narcoestado igual ao Panamá de Manuel Noriega, ou a Venezuela que os Estados Unidos acusam de ser dominada pelo tráfico, você vai apoiar uma solução. Se você entende que a realidade brasileira é muito mais complexa do que isso, você vai apoiar uma solução completamente diferente. E essas soluções diferentes têm consequências reais na vida de milhões de pessoas. Vamos começar pelo começo. O que é, afinal, um narcoestado? Não quer dizer que não exista um avanço... A situação do Brasil hoje e os dados que mostram o tamanho da influência do crime na vida do país. O Brasil está no caminho para virar um narcoestado? Você talvez tenha ouvido essa pergunta por aí. O termo narcoestado tem aparecido nas redes sociais, nas falas de comentaristas e de autoridades. De fato, o noticiário de 2025 aponta para um aumento do poder e da influência do crime organizado no país. Entre os casos de grande repercussão, talvez você lembre, teve o assassinato de um ex-delegado em São Paulo que estava jurado de morte pelo PCC, a morte de um delator da facção no aeroporto de São Paulo por policiais militares, a expansão dos negócios da facção paulista em fintechs na Faria Lima, a presença de faccionados de outras regiões do país nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio, como ficou evidenciado na maior e mais letal operação policial da história do país. Mas dá pra dizer que o Brasil está se transformando em um narcoestado? Eu levei essa pergunta para especialistas em sociologia e em segurança pública. A resposta, você deve imaginar, não é simples. A ideia geral, na visão de quem estuda o assunto, é que não dá para usar a palavra narcoestado. Ela não se encaixa com o fenômeno brasileiro. O que não quer dizer que não exista um avanço muito preocupante do crime organizado e que ele não tenha se infiltrado na política em alguns locais. Vamos começar então com o narcoestado. Esse é mais um termo que tem circulado na imprensa e no debate público do que um conceito discutido entre quem pesquisa organizações criminosas. Não existe uma definição científica precisa, mas a ideia em linhas gerais seria de uma nação em que o crime se apropria da estrutura do Estado e faz com que ele passe a funcionar em função da indústria das drogas. O que não é o caso quando se fala do Brasil e de praticamente nenhum outro país, segundo as fontes com quem eu conversei. Um deles foi o sociólogo americano Benjamin Lessing, que há mais de uma década estuda organizações criminosas na América Latina. Na opinião dele, o caso da Venezuela seria o que atualmente mais se aproximaria da definição, mas apenas se fosse comprovada a acusação que vem sendo feita por figuras como o presidente americano Donald Trump do envolvimento em massa de agentes do Estado, no caso membro das Forças Armadas, e até do presidente do país, Nicolás Maduro, no tráfico de drogas. Até o momento, a Casa Branca não apresentou provas. O Lessing também falou em possíveis casos históricos pontuais, como o do Panamá entre 1983 e 89, quando o país foi governado por Manuel Noriega, que tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas. Ou do México dos anos 70 e 80, sob o Partido Revolucionário Institucional, que meio que gerenciava os cartéis. Ainda assim, ele acha o termo exagerado e prefere a ideia de duopólio da violência. Na teoria, o Estado deve ser o único autorizado a usar a força e a estabelecer um sistema de justiça, mas o crime às vezes se sobrepõe ao Estado e exerce essas funções em algumas regiões. Para usar o exemplo recente do Rio de Janeiro, é só pensar no controle que o Comando Vermelho exerce sobre comunidades como o Complexo da Penha e do Alemão. Controla quem entra e quem sai, emite regras de conduta e castiga quem não segue a cartilha. O crime organizado no Rio de Janeiro volta suas armas para a fé dos moradores dos subúrbios e comunidades. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Quebrar, porque aquilo era demoníaco. Ele se titulava Soldados de Cristo. E eles fizeram uma reunião, chamaram todo mundo no espaço, no quarto, todos muito bem armados, e falaram que a partir daquele dia não poderia mais tocar, não poderia mais utilizar branco, não poderia sequer você acender uma vela na sua casa para algum orixá. Arrebenta a porra do Satanás, arrebenta. Todo mal, jogando por terra agora em nome de Jesus. Começamos a ouvir os primeiros relatos de vítimas. Fiéis, pais e mães de santo, do Morro do Dendê e também de outras comunidades do Rio e região metropolitana. A procissão já foi interrompida por bandidos. Vocês estão falando pura verdade. Aqui no Bandido Peixão proibiu qualquer eventualidade desse tipo aqui na Cidade Alta.
E a mensagem que mistura fé e crime também é espalhada pelas redes sociais. O exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Israel. Mano, o peixão mente no crime, puro de coração. Dá moral pra morador e mete bala em alemão. Tá milhão, tá milhão, tá milhão, tá três, tá milhão, fuzil no rajadão. E assim finalizamos mais um vídeo. Se você curtiu, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu joinha para fortalecer o Por Dentro do Mundo. Um beijo e até a próxima. Tchau!